Pessoal, hoje teve a apresentação oficial do volante Zé Rafael lá em Santos Futebol Clube, né? O Santos que apresentou para mim, quando ele estrear, com calma, né, pessoal? Vamos ter um pouco de calma para a estreia dele, já que ele passou por um momento muito difícil no ano passado, teve que fazer uma cirurgia, porque ele mesmo disse que não imaginava que era tão grave assim, e a gente vai falar muito sobre essa cirurgia, a gente vai falar daquilo que ele tem a apresentar para o time do Santos, e quanto o Santos vai evoluir, espero eu, com a presença desse jogador espetacular ali no meio de campo, que o Santos realmente necessita de um jogador de qualidade ali, pelo menos no meu modo de ver, acredito que na grande maioria dos torcedores santistas. A gente vai falar muito sobre o Zé Rafael daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. A gente volta. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. Teve a apresentação oficial do Zé Rafael. Antes disso, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, dê o seu like, que é muito importante, principalmente faça aí os seus comentários para realmente dar um up aqui no canal do Vargas Santos TV. Pessoal, teve a apresentação, como havia dito para você, do Zé Rafael, que é um jogador muito importante, muito esperado, inclusive, pelo torcedor santista, para estrear rapidamente aí no meio de campo do time do Santos, porque o que mais se fala é do sistema defensivo, dos zagueiros do time do Santos, das laterais, né? Principalmente do lateral direito, lateral esquerdo nem tanto, né? Porque a gente tem o Escobar na lateral esquerda, mas tem o Kevson, que não foi muito bem na última partida, e também, principalmente, o meio de campo do time do Santos. Zé Rafael é uma das peças que se apresentou oficialmente hoje. Por quê, pessoal? Porque ele já está treinando já faz um bom tempo, o Zé Rafael chegou no Santos já faz um bom tempo, fez uma cirurgia já como jogador do time do Santos, uma cirurgia dita por ele mesmo, que ele não imaginava que a lesão que ele tinha na coluna era tão grave assim. Então o que foi feito na coluna dele foi feito uma coisa que nunca vista dentro do futebol brasileiro, ou talvez no futebol mundial, não sei se foi com essa expressão que ele falou. O que me deu a entender é o seguinte, que o Santos tem que ter muito cuidado com esse jogador. Muito cuidado mesmo, pessoal. E aí existe uma perspectiva, segundo a entrevista coletiva dele, que se ele não estrear nessa segunda-feira, a perspectiva dele estrear depois. E aí, pessoal, eu peço a você, torcedor santista, que mesmo com essa ansiedade de jogadores bons como o Zé Rafael, um multicampeão, 11 títulos na carreira dentro do Palmeiras, né? Com 6 anos ali dentro do time da Barra Funda, o Zé Rafael é uma das principais peças que o Santos adquiriu ainda nesse ano para estrear no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e tudo mais. E o Zé Rafael é um cara que, quando você vê na entrevista coletiva, ele tem um pouco de timidez, né? E muito humilde nas respostas, cara. Não fugiu de nenhuma pergunta, respondeu todos os questionamentos que foram feitos a ele, inclusive de posicionamento, que é importante. Qual é a posição que ele mais gosta de jogar, onde ele está mais acostumado a jogar, e eu falo para você a partir desse momento. Zé Rafael, quando ele se destacou no time do Bahia, né? Não sei se você se recorda, jogando muita bola. Chamou a atenção do futebol brasileiro, especificamente falando do Palmeiras, né, que estava começando a contratar qualquer tipo de jogador que se destacava em outras equipes, principalmente no futebol mundial e principalmente aqui no Mercosul. E quando lá ele chegou, realmente fez muitas vitórias e principalmente conquistou muitos títulos. Se você verificar dentro da página oficial dele, pessoal, você vai ver que ele só levanta taça, cara, só tá levantando taça. Foi num total de 11 títulos conquistados em 6 anos. É título pra caramba, pessoal, precisa destacar porque o Santos realmente precisa de jogador. Aí você fala, pô, esse jogador ainda tem vontade de ganhar? Ele disse que sim. Ah, esse jogador vai precisar realmente... E como ele se destacou no Bahia, tanto no Palmeiras como no Bahia, ele se destacou muito pelo preparo físico. Será que essa cirurgia que ele fez, né, dessa recuperação da coluna, dessa cirurgia que ele não imaginava que era de uma total, como é que eu posso falar assim, dificuldade foi feito, porque
os médicos realmente fizeram um trabalho espetacular na coluna dele. Então, muito se falou, inclusive perguntaram isso para ele a respeito do preparo físico, né? É lógico que ele está voltando aos poucos e tudo mais. E eu peço a você, torcedor santista, não fique, por favor, pressionando. Eu sei que a situação do time do Santos é vexatória. O Santos está na zona do rebaixamento. O Santos precisa sair o mais rápido possível dali, mas já chega de jogadores do time do Santos no departamento médico. Zé Rafael teve uma cirurgia de sucesso na coluna, ele está se recuperando e ele mesmo falou que existe uma pequena possibilidade dele jogar nessa próxima segunda-feira contra o time do Ceará. Querendo ou não, vai voltar para o time onde ele foi muito, para o estádio onde ele jogou muito e conhece como ninguém, o Allianz Parque, né? E isso realmente faz total diferença para um jogador do naipe do Zé Rafael. Agora, se ele não estrear nessa segunda-feira, pessoal, que ele estreie daqui 2 semanas, 3 semanas, mas que ele me sinta bem, que ele volte bem aos poucos, né? Porque essa cirurgia realmente foi assim de alta periculosidade, né? É uma cirurgia que os médicos realmente ficaram muito preocupados pelo que ele falou, ele deu a entender isso daí, mas que ele está muito bem, ele está se sentindo muito bem, e que ele até pensou em parar de jogar futebol, porque ele não só sentia dor jogando futebol ou treinando, mas era 24 horas sentindo essa dor. E o que me parece agora, essa dor, ela foi embora, e o Zé Rafael está muito bem, inclusive treinando com bola, realmente fazendo tudo que os jogadores estão fazendo dentro de campo, mas a gente precisa ter tranquilidade, né? A perspectiva é que ele entre 100%, é lógico que ele vai estar um pouquinho longe dos demais companheiros, mas é um jogador, como depende muito do condicionamento físico, ele vai trabalhar com certeza esquisito para voltar às condições de origem que ele tinha anteriormente, onde ele foi muito campeão, principalmente falando do time do Palmeiras, né? Lá da Barra Funda. Então, pessoal, tenham calma com o Zé Rafael. É um jogador que, no meu modo de ver, vai acertar o meio de campo do time do Santos, mas o Santos não tem que jogar com 3 homens no meio de campo. O Santos, cara, nunca deu certo com essa formação tática. Sempre foram 4 jogadores ali no meio de campo. Mas Vargas, como que vai fazer? O Santos vai ter que tirar um jogador. Quem que vai tirar? Não sei. Tem o Neymar ainda para colocar quando ele estiver 100% fisicamente. Eu acho que ele é um dos jogadores que entram lá na frente. Junto com quem? Com Tiquinho Soares? Não sei. Com Soteldo? Não sei. O importante, pessoal, é que o Santos precisa estar muito bem, forte no meio de campo e no seu sistema defensivo, inclusive, que é motivo de muitas discussões quando se fala a respeito do Santos, né? A lateral direita, o sistema de miolo de zaga do time do Santos e principalmente ali o meio de campo. Falaram-se de contratação de um jogador argentino durante essa semana, não sei, não vou comentar a respeito disso nesse conteúdo, eu estou falando só da volta oficial aí do Zé Rafael, que tem possibilidades de jogar nessa próxima segunda-feira já, né, porque está treinando já com o grupo já faz umas 2 ou 3 semanas, e o Zé Rafael é um jogador que vai se dar, acredito eu, muito bem no meio de campo do time do Santos. É um jogador que tem experiência, é um jogador vencedor, é um jogador que está com vontade para jogar no time do Santos e que está se sentindo muito bem. Agora, pessoal, esses jogadores aí que estão aí jogando no meio de campo do Santos, com essa lentidão, com essa fase horrível, tá? Essa fase horrível do Santos, que está ainda na zona do rebaixamento, não pode permanecer. Se não um jogador de alta qualidade, que não o Zé Rafael, jogar no meio de caras que são realmente machucando a bola, não vai dar certo, pessoal. E olha, para com esse negócio de 3 homens no meio de campo, tá? Coloca 4 homens ali no meio de campo ali e os 2 ali na frente que se vire. E o Santos fica melhor ali no meio de campo, porque marca mais, tem mais saída ofensiva e também defensiva, e assim que tem que ser. O Santos nunca jogou nessa formação de 3 homens ali no meio de campo. Todos os títulos conquistados praticamente pelo time do Santos foram jogadores que jogaram numa formação, pelo menos nesses últimos, né? Tô falando nesses últimos. Copa do Brasil, acho que Campeonato Paulista. O Santos jogou até com 2 centroavantes, você lembra? Quando o Santos jogava com Ricardo Oliveira e com o Gabigol, os caras fizeram gol pra caramba. O Santos é assim, pessoal. Então, tem coisas que já tá na cara do Santos, mas os caras não respeitam, ficam com essa coisa de copiar o esquema tático do time do Santos. Ah, mas o Santos não tem jogador
para fazer esse esquema. Arruma, não sei como, arruma. Tira um jogador ali da lateral, porque fica aquele auxiliar de lateral, e aí o Santos deixa de fazer gol, deixa de atacar, e o Santos já não está sendo tão primordial assim na Vila Belmiro. O jogo foi vendido para o Allianz Parque aí, e eu só espero que nesse dia, nessa próxima segunda-feira contra o time do Ceará, o bom time do Ceará, o Santos consiga um resultado positivo. O Santos precisa ganhar, cara, tá bom? Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é muito importante, principalmente faça seus comentários. Abraço para você, fica na paz, fica com Deus, até breve, pessoal, tchau.